Meus nobres, recebam todos a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão desejosos de ouvir a palavra do Senhor, diz amém? Eu quero que você localize o texto sagrado, Marcos, capítulo de número 4, e o versículo de número 35, e o versículo de número 37. Enquanto você localiza a referência sagrada, eu quero louvar a Deus por essa dádiva, por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estar aqui pela primeira vez na incumbência de estar ministrando a palavra do Senhor. É verdade que outras vezes eu vim acompanhando a minha esposa ministrar nesse templo e a gente sentiu a presença de Deus. Deus seja louvado. Obrigado, minha irmã. Deus seja louvado pelos pastores dessa igreja, pastor Tiago, sua digníssima esposa, também todo o corpo de obreiro dessa igreja. Meu nobre, meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Eu queria saber cantar um pouquinho, igual vocês dois cantam, né? Mas se eu cantar aqui, acredito que até o templo vai sair correndo. Só misericórdia de Deus. Mas a gente faz o que a gente sabe fazer, cada um na vocação em que foi chamado. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida na noite desse dia. E prometo aos senhores que serei breve e bem rápido, porque Deus tem uma palavra profética para você. Essa semana inicia hoje e você precisará muito dessa palavra para os próximos dias que você há de enfrentar. Deus, Ele vai falar ao teu coração, também como está falando desde o início desse culto. Assim também dirijo a todos os internautas que estão assistindo pelo YouTube essa transmissão e esse culto online. Marcos capítulo número 4, versículo número 35, quem achou de sou pentecostal, está dizendo assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Outras versões vai dizer, passemos para o outro lado. Versículo número 37, atente aqui por favor. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Quem tem lugar, sente, dando glória a Jeová. É bem verdade que o texto que ora acabamos de ler vai tratar sobre um episódio que você sabe, leitor da Bíblia Sagrada, sabe muito bem, que trata sobre a tempestade que os discípulos de Cristo vão enfrentar. Só que o que eu quero que você preste atenção logo na introdução dessa mensagem é que Cristo, logo ao iniciar o seu ministério terreno, ele sempre prisou ou sempre valorizou a palavra. A palavra no ministério de Cristo era de grande valia, como nos dias de hoje. A palavra de Deus é de grande valia. E não foi diferente o ministério de Cristo. Se você for olhar na sua Bíblia aí, o Evangelho segundo escreveu Marcos, se tu está de Bíblia aberta, no capítulo de número 4, ele vai iniciar com algumas ministrações acerca de Cristo, ou ministrada por Cristo, porque Cristo valorizava a palavra. As pessoas que vinham ao encontro de Cristo só vinham por causa da palavra. A multidão que cercava Cristo só cercava por causa da palavra. Atente para o capítulo de número 4, segundo escreveu o evangelista Marcos. Cristo começa a sua primeira temática, e ele começa a pregar sobre a parábola do semeador. Logo em seguida, ele vai ministrar uma segunda parábola, a parábola da candeia. E não distante a isso, ele engata uma terceira marcha, uma terceira ministração. Ele ministra a parábola da semente, está na tua Bíblia, está de Bíblia aberta. E ele vai encerrar a sua ministração ao longo desse dia, ministrando a parábola do grão de mostarda. Perceba que passou horas do dia, Deus acompanhando o seu filho na terra, os discípulos com Cristo, os discípulos acompanhados de Jesus, a multidão, assim como estão vocês aqui hoje, ouvindo as ministrações da palavra de Jesus. Interessante que eu disse logo no início, que Jesus valorizava
palavra. A multidão só chegava por causa da palavra. Os milagres aconteciam por causa da palavra. Ali os discípulos andaram, ou melhor, Pedro andou por cima das águas, porque antes houve uma ministração da palavra. Interessante, eu não estou falando abobrinha. Se você pegar na sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, mais precisamente no capítulo número 4, em um diálogo com o diabo, Jesus vai deixar bem claro, ele vai olhar para Satanás sem vergonha e vai dizer: olha, diabo, o homem, ele não vive apenas de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então Cristo valorizava a palavra, Cristo dava importância à palavra. E eu estou em uma igreja ministrando a palavra de Deus, aonde se valoriza a palavra. É por isso que o diabo vai ficar batendo cabeça lá no quinto dos infernos. Sabe por quê? Porque você deixou até um problema em casa, mas veio até a casa de Jesus Cristo de Nazaré para ouvir a palavra. Cristo valorizava, meu nobre Robson, tanto a palavra, meus nobres internautas, que Pedro, uma certa feita, disse: para onde iremos nós? Se tu tens palavra de vida. Cristo valorizava palavra. E nesse dia aqui, Cristo, depois de ministrar as palavras, o dia passou, a noite chegou, e Jesus vai convidar os seus discípulos. Jesus vai fazer o quê? Ele vai convidar os seus discípulos. Ele olha para os discípulos, olha bem para o texto aí, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, é que o versículo, ele está dando o convite bem depois, mas a verdade é, que naquele dia, sendo tarde, Cristo olhou para os discípulos e disse assim: passemos para o outro lado. Então o primeiro momento que eu vejo nessa mensagem é um convite. Cristo, ele vai fazer um convite aos seus discípulos, e ele vai dizer: passemos para o outro lado. Jesus chama seus discípulos, olha no texto, para atravessar para a outra margem. Sabe por quê? Porque há momentos que algumas portas vão fechar, alguns convites vão parar, simplesmente porque Jesus precisa de você do outro lado. Aqui eu quero e dirijo uma palavra profética não só para vocês, mas para todos que sentem a graça de Deus. Ei, é por isso que aquela porta que você tanto esperava não aconteceu, porque Jesus está precisando de você do outro lado. Há momentos que algumas coisas vai complicar mesmo, mas é só porque Cristo precisa atrair você, precisa te chamar para o outro. O convite é feito. Então o primeiro momento é o momento do convite, o convite sendo feito. O segundo momento que eu vejo aqui é a expressão do primeiro versículo: e naquele dia, ou seja, aqui se refere a um dia de cansaço. Então o segundo ponto que eu vejo aqui é o ponto chamado cansaço, porque Cristo passou, presta atenção, olha para mim, Cristo passou ao longo do dia ministrando quantas mensagens? 4 mensagens. Não só Cristo, como a multidão estava cansada, os discípulos estavam cansados. Então Marcos vai enfatizar que naquele dia de cansaço, Cristo convidou: vamos para o outro lado. Eu vou atualizar o texto e ministro na sua vida. Aconteceu o que aconteceu ao longo desse dia. Esse dia para você
Foi um dia até mesmo de cansaço. Mas olha você atendendo o convite de Jesus. Você veio. Só aceita o convite de Jesus quem não fica desculpado do cansaço. Tem gente que está até assistindo Fantástico, mas tem você que não ficou desculpado do cansaço e veio acompanhar o Fantástico de Deus na noite desse dia. Se prepara, se tu tem mão para levantar, levanta. Hoje é a noite, hoje é o dia que Deus marca esta semana. Tu não está desculpado no cansaço. Muita gente desculpou no cansaço, mas você atraiu e veio por causa de Jesus. O terceiro momento que eu vejo é a expressão sendo já tarde. A expressão sendo já tarde. Além de ser um dia de cansaço, Marcos vai deixar bem claro. Já era tarde e Jesus convidou. Para muita gente, observa aqui, que esse texto aqui está na narrativa humana, naquele dia sendo já tarde. Para muita gente, já era tarde, mas para Jesus era só uma oportunidade. Já viu? Já observou? Quando você chama alguém e esse alguém não chega na hora exata, você vai dizer: poxa vida, já está tarde. Você chegou tarde demais, rapaz. Só que Jesus, os discípulos poderiam até dizer: meu nobre Robson, o Senhor está convidando a gente tarde demais. Mas para Jesus nunca foi tarde e nunca será tarde. John, me prova na Bíblia, te provo. João capítulo de número 11, se não me falha a memória. As mulheres amigas de Jesus, Marta e Maria, estavam com seu irmão enfermo e mandaram buscar Jesus. Esse alguém vai buscar Jesus. Jesus chega 4 dias depois e uma das suas irmãs vai dizer: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão, o teu amigo, não teria morrido. Mas Jesus olhou e disse assim: aonde é que colocaram ele? A multidão que estava ali, Jesus se dizia tão amigo de Lázaro, mas Lázaro morreu e ele chegou tarde demais. O que Jesus veio fazer aqui? Ele já chegou tarde demais, já está tarde, mas Jesus se posicionou na frente do sepulcro e soltou o berro dizendo: Lázaro, vem para fora. Na ótica humana, já estava tarde para Marta, para Maria, para Lázaro. Mas na ótica divina de Jesus, não estava tarde. Estava na hora certa, na oportunidade correta. Muita gente aí fora, muita gente na cidade de Garapé, no seu bairro, na tua faculdade, no teu trabalho, pode olhar para a sua vida deslacerada. Talvez uma adversidade está ocorrendo e pode querer ministrar dizendo: está tarde demais, não dá tempo de fazer mais nada. Mas Jesus me trouxe na noite de hoje para te dizer: nunca foi tarde demais, é uma oportunidade. Você pode me ajudar a pregar na noite de hoje? Para 2 ou 3 que está do seu lado, por gentileza, prometo que só agora eu faço isso. Mas para 2 ou 3 que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: nunca foi tarde demais. Nunca foi tarde demais. Nunca será tarde demais. Mas será uma oportunidade. Quem pode, quem recebe essa palavra? Ei, meus amigos internautas, nunca foi tarde demais, mas será uma oportunidade. 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 O texto continua. Nós lemos o versículo de número 35, o versículo de número 37. Mas se você for observar, se você parar para tentar, que logo no versículo de número 36 que nós não lemos, você vai observar que, decorrente ao convite de Jesus, os discípulos tiveram que despedir a multidão. Versículo número 35, está de Bíblia aberta, olha aí. E despedindo a multidão, e eles despedindo a multidão, ou deixando a multidão, entraram no barco.
O quarto momento que eu vejo aqui é o momento de despedir a multidão. Que é isso, John? Eu vou ter que despedir, tem muita gente. Para mim está faltando mais gente. Não, rapaz, tem hora que tem gente demais. Tem hora que está sobrando muita gente. Presta atenção. Olha comigo aqui. Você consegue imaginar isso comigo? Vamos navegar no texto. Imagina comigo. Os 12 discípulos. Os 12 apóstolos. Você consegue ver isso comigo? Despedindo a multidão. Vai com Deus. Tchau, até a próxima. Despedindo a multidão. A multidão lá vai embora. Mas os discípulos de Jesus entram no barco. Só que o versículo é número 36. O mesmo versículo que fala que eles despediram a multidão é o mesmo versículo que você vai encontrar a seguinte expressão: e outros barquinhos seguiram o barco de Jesus. O quarto momento é o momento da despedida da multidão, porque nem todo mundo vai ter barco para acompanhar o barco de Jesus. Nem todo mundo vai ter embarcação para navegar junto com Jesus. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então nem todo mundo vai ter barco para acompanhar o barco de Jesus. Guarda isso comigo. Outros barquinhos seguiram o barco de Jesus. Eles estão navegando. Porque Jesus convidou para passar para o outro. Então hoje é noite que você está recebendo a ordem de Jesus. Vamos para o outro. Perceba o plural. Vamos para o outro lado. Passemos para a outra margem. Passemos para o outro. Então você não vai sozinho. Você não está navegando sozinho. Você não está nessa prova sozinho. Você não está nessa adversidade sozinha. Você não está enfrentando esse gigante pega o gancho do nobre Robson sozinho. Você está atravessando para o outro lado com Jesus. Essa tempestade não vai atingir só você, mas essa tempestade vai tentar atingir Jesus. Você consegue ver comigo? Eles navegando, consegue ver isso comigo? Força um pouquinho. Ele está navegando. Saíram da margem. Está atravessando para o outro lado. Você consegue ver outros barquinhos seguindo o barco de Jesus? Aonde o barco que Jesus estava passava, os barquinhos vinham logo atrás seguindo, porque o texto está dizendo que outros barquinhos seguiram o barco de Jesus. E a mensagem que eu tenho para você na noite de hoje é uma mensagem profética, uma palavra profética, uma mensagem profética, uma palavra que vai te elevar espiritualmente, uma palavra renovadora. A mensagem que eu deixo para você aqui hoje: a tempestade não nos mata, mas revela quem somos nós. Está assustado por causa de algumas nuvens que começou a se formar? Está querendo desistir porque começou a soprar um vento? Está querendo chutar o balde? Querendo pular do barco fora porque o céu começou a ficar nublado? Ei! A tempestade não é para nos matar, mas é para revelar quem somos. A tempestade não nos mata, mas revela quem somos. A tempestade não vai te matar, mas ela vai revelar quem é você dentro do barco. Versículo é número 37. E aconteceu, Bíblia fechada já. E aconteceu que, levantando-se um grande temporal, vendaval, tempestade, tentou assolar, afligir o barco em que Jesus estava. Consegue ver? O barco, os discípulos e Jesus. Esse dia foi tão cansativo para Jesus que o mesmo estava na popa do barco descansando. Como o homem, na sua natureza humana, ele viu a necessidade de descansar.
Por quê? Por que ele está descansando enquanto os discípulos navegam? Simples. Os discípulos eram familiarizados ao ambiente. Os discípulos destrinchavam. Os discípulos tinham a convivência em navegação. Então Jesus fica descansando, porque Jesus estava dizendo: até aí eles vão bem. Até agora eles estão indo bem. Até esse exato momento tudo está bem. Nada está acontecendo. O barco está navegando. Estão em rumo da outra margem. Tem barquinhos seguindo o barco dele. Mas de repente levanta uma grande tempestade. E ao levantar uma grande tempestade, ao levantar um grande vendaval, vai tentar afligir aquela embarcação. O que os discípulos vão fazer? Os discípulos vão fazer aquilo que eles sabiam fazer. Usar os seus recursos. Os discípulos sabiam muito bem o que fazer numa noite, uma noite onde tinha um possível naufrágio. Eles sabiam muito bem como se portar. E eles agora vão tentar contornar aquela situação. A tempestade começou a se despertar contra o barco. A tempestade começou a tentar açoitar aquela embarcação. E aqui que tem a temática da mensagem. Aonde a tempestade não nos mata, mas revela quem somos. Quando começou a tempestade se formar, a água tentar entrar dentro do barco, os discípulos levantaram e começaram a fazer o que sabia fazer. Usar os seus recursos próprios. Despertaram os discípulos a tentar contornar aquela situação. Não é tão diferente da sua vida. Lembra quando aquele gigante bateu na sua porta? Lembra quando aquela dificuldade veio ao teu encontro? Você sabia qual recurso fazer para contornar aquela situação? Lembra quando foi amargurada? Lembra quando foi afligida de uma situação? Você sabia muito bem como se portar para contornar aquela situação, a ponto de chegar ao teu limite. E o que você fez? Daqui para frente eu não consigo mais. Daqui para frente não cabe a mim mais. Mas daqui para frente é o ponto de início do grandão da Galileia entrar na minha história. Os discípulos deram tanto braçada, sem êxito, sem sucesso. Aí eles disseram o seguinte: vamos acordar o mestre. Detalhe, na sua carcaça humana, na sua forma humana, Cristo até dormia. Mas na sua natureza divina, ele ainda tinha o controle da situação. A tempestade afligindo o barco. Os discípulos desesperados, vamos morrer. Mas Jesus, tranquilinho aqui, ó, dormindo. Até o sono de Jesus, nesse caso aqui, nesse episódio, era tranquilidade, era controle da situação. Porque barco que tem Jesus, embarcação que tem Jesus dentro, a tempestade pode até tentar. Ela vai levantar, não é uma vez. Ela pode levantar até 7 vezes. Mas de todas elas o Senhor mostra a sua misericórdia. Para nós caminhar para o fim. Para nós encerrarmos aqui. O texto ele é bem claro em nos informar que Jesus, despertado pelos discípulos, levanta. Porque os discípulos, a tempestade revelou a coragem que eles tinham. Coragem em chamar a atenção. Coragem para dizer, ser homem suficiente para dizer, eu não consigo mais. Mas aqui no barco tem um que pode. Tem um que consegue. Até aqui eu não consigo mais. Até aqui eu não consigo romper. Até hoje eu não vou conseguir obter êxito. Até hoje eu vim sozinho. Até hoje tentei. Até hoje
persisti, mas daqui para frente eu vejo e reconheço, tenho coragem suficiente para admitir que não é mais comigo e é com ele, Jesus de Nazaré. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele levanta, repreende o vento e manda ao mar aquietar ou calar. E houve grande bonança. Em meio às tempestades da vida, não se desespere. Em meio às tempestades da vida, tempestades familiares, tempestades conjugais, tempestades no trabalho, tempestades na escola, no teu bairro, não te desespere. Saiba que essa tempestade só se levantou porque ela sabe quem é que está dentro do seu barco. É bem verdade que a tempestade, ela não vai levantar em barco ou em embarcação que não tem Jesus, porque os outros barquinhos até sumiu da história, mas o barco onde Jesus estava dentro, a tempestade tentou paralisar. Aqui eu concluo e encerro te dizendo, não interessa se você está no início da navegação, se você está no meio da navegação, ou se você está quase no fim da sua navegação. O que importa é quem está com você. Não importa se o médico ainda vai dar o diagnóstico. Não importa se está no início dessa enfermidade, se está no meio, ou se está quase no fim dessa enfermidade. O que importa é quem está com você nesse deserto. Esse deserto não tem poder de te matar, porque quem está presente dentro dele também com você é a pessoa de Jesus. E Jesus não te convidou para você perder a vida no início, no meio ou no fim. Jesus te chamou para que você tenha vida e vida em abundância. Quem recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar comigo. Fica de pé comigo, que eu encerro a minha participação te dizendo, não importa a que ponto você está, não importa se o teu barquinho está no início, no meio, quase no fim, o que importa, o que prevalece é quem está com você. Me ajuda a pregar nessa noite e diga para 2 ou 3 que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, e diga para ele, diga para ela, não importa onde você está, não importa onde você está, mas o que importa é quem está com você. Quem está com você? Eu pergunto e a Igreja Apostólica Paz entre as Nações responde: quem está com você? Quem está com você? Quem está com você? Quem está com você? Se Jesus está com você, levanta a mão no terceiro andar e dá 2 gritos de glória para Jesus de Nazaré.